Olá, turma, tudo bem? Nesta semana aí, dando continuidade ao estudo dos números racionais, nessa videoaula eu vou abordar com vocês como que a gente calcula a fração de uma quantidade. O que é isso, né? É calcular uma parte, a fração é um pedaço, é uma parte, né, de uma quantidade. É uma interpretação que a gente tem dos números racionais na forma fracionária, como operador, né? Então, eles fazendo uma operação em um determinado conjunto numérico, tá bom, pessoal? Então, para iniciar esse assunto, a gente vai começar falando aí de um problema, tá bom? O problema do Fábio aí. Fábio viu que o seu pai comprou uma caixa com 24 maçãs e foi ajudar na preparação da comida para o aniversário da sua irmã mais nova. Seu pai lhe pediu que separasse e descascasse 7/12 das maçãs para ele fazer o suco e 3/8 delas para sua mãe colocar nas saladas. Fábio fez tudo o que foi pedido e comentou que tinha sobrado uma maçã. É isso mesmo, disse sua mãe. Essa é para enfeitar o bolo. Essa maçã que sobrou é para enfeitar o bolo. Então aqui nós temos uma situação com alguns valores indicados nesse problema. Então eu tenho aqui o 24 maçãs, que é o número total de maçãs. A gente tem 7/12, que é uma fração, então é um número racional, né? Escrito na forma fracionária. Que 7/12, o que é? É uma parte dessas maçãs que será usada para fazer o suco, tá? E eu tenho uma outra parte, 3/8, que vai ser usada para colocar nas saladas. Aí vem as perguntas. Quantas maçãs foram utilizadas para fazer o suco? Eu sei que foram 7/12, mas essa fração corresponde a quantas maçãs? Quantas maçãs foram utilizadas para o preparo da salada? Nós sabemos que foram utilizadas 3/8, mas isso corresponde a quantas maçãs? Então, para resolver esses problemas, vamos primeiro destacar as informações que foram fornecidas. Então, a gente tem que o total de maçãs foi 24, que a fração destinada para fazer o suco foi 7/12 e a fração destinada para a salada são 3/8. Quantas maçãs foram utilizadas para fazer o suco? Então, nesse problema, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos calcular 7/12 de 24. Como que eu faço para fazer esse cálculo? Nós vamos multiplicar. Então, é 7/12 vezes 24. Então, quando a gente tem que calcular uma fração de uma certa quantidade, basta que a gente multiplique essa fração por essa quantidade, tá bom? Então, lembrando aí da multiplicação de frações, nós temos que multiplicar numerador com numerador. Aqui, esse segundo número aqui, ele é um número inteiro, então o denominador dele é como se fosse 1. Vocês estão lembrados? Então, na multiplicação, eu vou fazer 7 vezes 24 e 12 vezes 1. Então, o resultado de 7 vezes 24 vai dar 168, tá? E 12 vezes 1 é igual a 12. E daí a gente sabe que a fração, né, esse símbolo de fração significa divisão. Nós vamos dividir 168 por 12. 168 dividido por 12 é igual a 14, tá bom? Então, vocês viram aí que para a gente calcular a fração de uma quantidade, basta multiplicar essa quantidade por essa fração. Professor, será que tem um jeito mais fácil da gente fazer essa conta? Em algumas situações tem uma maneira mais fácil sim, gente. Que é o quê? Eu posso inverter a ordem que eu fiz essas operações aqui, tá? Então, aqui primeiro a gente tinha multiplicado 7 por 24, que deu 168, e daí nós dividimos 168 por 12, resultando em 14, tá? Mas em muitos problemas é mais fácil, nós fazemos um outro caminho. Eu pego aqui o total de 24
divido por 12 e esse resultado que deu a gente multiplica por 7, tá? Então é a famosa frase: divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Na verdade, o que nós estamos fazendo é multiplicando essas frações, mas é uma estratégia que a gente tem de ordem das operações que facilita. Porque olha aqui nesse exemplo, 24 dividido por 12 vai dar igual a 2. É um cálculo que dá para a gente fazer mentalmente, né? Eu sei que em 24 cabem 2 dozes, então 24 dividido por 12 deu 2. E daí no embalo a gente já multiplica por 7. 2 vezes 7, 14. Vai dar o mesmo resultado. Professor, de qual jeito que eu tenho que fazer? Você pode fazer qualquer uma das duas maneiras, que vai chegar no mesmo resultado, tá? Mas essa segunda forma aqui, da gente primeiro dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador, costuma ser mais rápido, tá bom? Ser mais direto. Então, nós calculamos aí que para fazer o suco serão gastas 14 maçãs. E para o preparo da salada? Para o preparo da salada, nós temos aí 3/8. Então, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar calcular 3/8 de 24. Agora eu vou pedir para você dar uma pausa nesse vídeo e tenta calcular sozinho, para depois conferir com a resposta que o professor vai apresentar aqui, tá bom? Então, vamos lá. 3/8 de 24, eu vou utilizar aquele método mais direto que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, como que a gente calcula essa fração? 24 divide por 8 e o resultado multiplica por 3, tá? Então, 24 dividido por 8 deu 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, para preparar a salada, serão gastas 9 maçãs, tá? Então, nós temos aí 14 maçãs para o suco, 9 maçãs para a salada, 14 mais 9 dá 23. Para o total de maçãs, ainda sobrou uma maçã, que foi aquela maçã que será utilizada para enfeitar o bolo, tá bom, pessoal? Então, nessa semana, algumas das atividades que serão propostas é sobre esse assunto, calcular a fração de uma quantidade. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Boa semana e bons estudos. Até mais, pessoal!